Olá, aqui é a professora Ana Cristina Lotti, eu sou professora do curso de Administração na Unicarioca, também coordenadora adjunta, do curso de ADM, e essa nossa videoaula é, na verdade, uma reposição de uma primeira oficina que nós fizemos no último sábado, de preparação para o ENAD, para os alunos de administração que farão o ENAD nesse ano. Então hoje aqui, especificamente nessa nossa primeira videoaula, nós vamos debater a respeito de dicas sobre como resolver questões objetivas, de múltipla escolha, e também questões discursivas que caem no ENAD, tá? Eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo essa aula. Dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, nós instalamos, todos vocês, alunos que estão inscritos no ENAD Administração, dentro daquela pasta lá, ENAD Administração 2018, lá eu postei todo o PowerPoint dessa primeira oficina e eu vou pedir para vocês acompanharem essas dicas comigo. Então vamos lá? Primeira coisa que nós precisamos falar é a respeito do processo de avaliação como um todo. Na verdade, a avaliação ela não é um sinônimo de prova. Para você avaliar, o processo avaliativo de um modo geral, ele é muito maior do que simplesmente a prova escrita, em que você tem questões objetivas e questões discursivas. Mas o ENAD, o ENAD é o Exame Nacional feito pelo INEP, pelo Ministério da Educação, que mede a qualidade do ensino superior no Brasil. E esse ano nós teremos o nosso ENAD de Administração. Na verdade, uma boa prova, um bom processo avaliativo, ele precisa de fato verificar se o estudante, ele está se tornando competente. E a gente lembra, do conceito de competência, do CHA, que diz respeito a se o estudante ele tem conhecimento sobre aquela determinada área, domínio de conhecimento. Se ele sabe o que fazer com aquela teoria, com aquele conteúdo que ele viu em sala de aula. Se ele tem atitude, se ele quer colocar aquilo em prática, se ele tem atitude, o ímpeto de querer fazer. E se ele tem habilidades, no sentido de ele sabe como fazer, ele sabe como colocar isso na prática, Então, uma boa prova, ela não deveria apenas testar o teu conhecimento, aquela tua memorização a respeito daquele assunto, mas de fato verificar se você também tem habilidades e atitude, com relação àquele conteúdo que foi visto. Nessa videoaula eu vou contar com o apoio da Bia, que ela vai passando os slides para mim. Mas antes da gente entrar nas dicas propriamente ditas dicas sobre como resolver questões de prova, eu preciso explicar para vocês rapidamente uma teoria que é a taxonomia de Bloom, que é a taxonomia do domínio cognitivo, que ela ajuda muito nós professores, nós avaliadores, na hora de pensar em estratégias a ser usadas em sala de aula, na hora de pensar, de formular questões de prova, de pensar num processo avaliativo como um todo. E o Ministério da Educação não está aquém disso, muito pelo contrário. Depois eu vou mostrar para vocês a incidência, que eu fiz todo um mapeamento das questões do ENAD, dos últimos anos todos de administração, e a gente viu que cada questão é vinculada a um desses domínios cognitivos, que fazem parte dessa teoria. Então eu vou explicar para vocês basicamente, o que vem a ser isso. Na base da pirâmide, na base da taxonomia de Bloom, tem um nível de conhecimento. Nesse nível de conhecimento, no caso de provas como o do ENAD, vai estar verificando se você minimamente sabe do que se trata aquele assunto. Se quando você, se você já ouviu falar sobre aquele determinado assunto, se você tem um mínimo de conhecimento sobre aquele tópico. No domínio cognitivo superior, de compreensão, verifica se o aluno ele consegue estabelecer uma relação entre um conhecimento prévio que ele já teve anteriormente com um novo conhecimento. O que acontece hoje, de um modo geral, no ensino no Brasil? Os nossos estudantes eles vão muito bem nas questões de conhecimento e de compreensão, porque isso tem a ver também com a principal estratégia que é utilizada em sala de aula, para repassar o conteúdo para os alunos. Quando as aulas elas são muito focadas em aulas expositivas, em que o professor, todas as aulas ele dá uma introdução para o aluno, ele sempre está apresentando o conteúdo para o aluno, e na hora também de avaliar,
As provas, elas são mais de memorização, né? Mais de verificar se você consegue replicar aquele cálculo que você viu em sala de aula em uma outra situação. Então a gente é muito bom em avaliar conhecimento e compreensão. Agora, quando se fala nos domínios cognitivos superiores, existe uma lacuna hoje no Brasil e normalmente os estudantes não se sabem, de um modo geral, claro que a gente não consegue generalizar 100%, existem grandes exceções, mas de um modo geral existe uma dificuldade maior nos domínios cognitivos superiores. No caso da aplicação, é colocar a mão na massa mesmo, é praticar, você teve, né, você foi apresentado ao conteúdo, você compreendeu esse conteúdo e na aplicação você consegue aplicar aquele conteúdo. Dentro da área de administração, por exemplo, você foi apresentada na aula de estratégia, né, sobre a estrutura de um planejamento estratégico, por que tem que ser definida a missão, visão, valores, objetivos e meta de uma organização, por que tinha que fazer, por exemplo, análise SWOT. Agora, você vai conseguir exercitar isso quando você está diante de um caso real, né, de um estudo de caso, por exemplo, em que o professor convida você a analisar aquele caso e a elaborar de fato um planejamento estratégico ou uma análise da matriz SWOT, por exemplo, em que você tem um caso específico e que você vai ter que, né, tomar decisões e montar, né, essa matriz SWOT, elaborar esse planejamento estratégico. Então, a aplicação, ela requer que o professor, de um modo geral nas aulas, que ele utilize, né, outras estratégias de ensino-aprendizagem diferente da sala de aula tradicional, em que o professor vai sempre, né, expondo as ideias, apresentando as teorias, os conteúdos assim, de forma oral para os alunos. A análise, né, ela diz respeito ao seguinte: você está diante de uma situação problema e que para resolver essa situação problema você precisa separar essas informações desse problema em parte, recombinar essas partes, né? Ou seja, analisar e tomar uma decisão no final. Tá? A síntese, bom, um grande exemplo de síntese, talvez o maior, né, que os nossos alunos têm, é quando vão elaborar o TCC, né, que você cria uma comunicação singular, né? Na síntese, você discute sobre teorias diferentes, sobre visões de mundo de um modo diferente e cria algo novo, né? Você faz relações com coisas que antes aparentemente não tinham uma relação tão forte, tão direta, e você, com toda uma argumentação, você cria algo novo. E por último, né, no topo da pirâmide está a capacidade de realizar julgamentos, né? A tua capacidade crítica de julgar a veracidade, a validade de uma determinada recomendação, né? Então você faz isso através de julgamentos de ordem quantitativa ou de ordem qualitativa. Todas esses níveis, né, de domínio cognitivo que fazem parte dessa teoria, isso tudo é verificado na prova do ENAD. Vamos falar a respeito dessa? Bom, aqui eu trouxe para vocês porque eu e o grupo de pesquisa que eu faço parte, nós fizemos um levantamento nas últimas edições todas do ENAD de administração. A gente analisou questão por questão que estava na prova desde 2006, 2009, 2012 e de 2015. E aí eu apresento para vocês a incidência de questões por cada um desses domínios cognitivos. Olha só, nível de conhecimento, né? A gente teve só, normalmente vinha numa média ali de 5, 6 questões. Na última edição de 2015, aumentou, né, para 11 questões. De compreensão, né, começou com 9, acabou com 6, a tendência é permanecer ali nessa média de 6, 7 questões de nível de conhecimento. Olha, a aplicação, existe uma incidência, né, que é perene, em torno de 4, 3 questões. Análise, olha, sempre tem uma incidência grande de questões de análise. Teve só um outlier que foi em 2012, né, com 17 questões vinculadas à análise, que requer, né, um nível de criticidade maior, né, a decomposição do problema em partes. Você precisa resolver várias questões antes de chegar à solução final, mas a tendência é que no próximo ENAD, agora de 2018, a gente tem em torno de 7 ou 8 questões. Síntese. Na verdade, a maioria das questões, né, discursivas pede para que você crie uma comunicação singular, são exemplos de síntese, a gente tem uma incidência grande. E também, olha, a avaliação. Então, esse treinamento que nós estamos fazendo, na verdade, a gente não vai estar muito assim preocupado nos domínios de conhecimento e compreensão, até porque seria muita pretensão nossa, né, em algumas oficinas preparatórias para os nossos alunos, a gente conseguir relembrar todo o conteúdo
conteúdo que já foram feitos nos últimos 4 anos do curso de administração, né? Todas aquelas 44 disciplinas que fazem parte do currículo do aluno. Mas qual é o nosso maior objetivo? É apresentar para vocês a prova do ENAD, dar dicas que são fundamentais para que vocês, assim, vão no dia 25 de novembro, né, o dia da prova, mais preparado possível, e que vocês, assim, não se assustem ou não seja uma surpresa o formato de questão que está lá. E aí a gente vai escolher a dedo, né, nas próximas oficinas, algumas questões que já caíram em edições anteriores do ENAD para a gente debater, né? Principalmente questões de nível de dificuldade médio a difícil, né? E que trabalha principalmente, né, no domínio cognitivo de aplicação, de análise, de síntese e de avaliação, que é onde a gente já sabe que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Então vamos lá. Antes já ainda de entrarmos nas dicas, né, sobre as questões, eu preciso mostrar para vocês como é que é a prova do ENAD, tá? E já começando nessa ideia de dicas. A prova do ENAD, ela é composta por 40 questões. São 40 questões. Que é dividido por questões de conhecimentos gerais, seu conhecimento de mundo, né? São 10 questões de conhecimentos gerais, no qual são 2 discursivas e 8 objetivas, né? Essas 10 questões, elas vão contribuir com 25% da nota total do ENAD. As outras 30 questões, elas são de conhecimento específico, que é justamente o conteúdo todo que você viu nos últimos anos, né, na graduação em administração aqui na Unicarioca. Então a gente vai ter 3 questões discursivas de conhecimentos específicos, né, de ADM, e outras 27 questões de conhecimento específico, mas de questões objetivas. E essas 30 questões, elas respondem a 75% da nota da prova de vocês. Primeira coisa que eu preciso, né, dica que eu peço para vocês anotarem e se lembrarem na hora da prova. Vocês não vão fazer a prova do jeito que o INEP sugere para que vocês façam. Que eu brinco, né, que os meus alunos falam, não fazer a prova do método mongol. Não vão. Você não vai pegar a prova e fazer ela do início ao fim. Por quê? Olha só que incoerência. A prova, ela se apresenta exatamente nessa ordem. Então imagine, você está lá, né? A prova vai ser no domingo de tarde, você vai ter descansado no sábado, né? Se preparado para estar bem disposto no dia da prova, né? Vai ter descansado a manhã toda, feito né, almoçado e tudo mais. Você vai estar descansado na hora que começar a prova. Então você deveria começar a prova por onde? O INEP está dizendo para vocês, ele vai estar na ordem por conhecimentos gerais. E é aí, gente, que a grande maioria dos alunos do Brasil todo se dão mal. Por quê? Acaba fazendo exatamente nessa ordem e se perde no tempo. Quem aqui já fez concurso público, né? Em concurso público a gente vê que na nossa casa, né, a gente ali com uma meia confortável, tomando um chocolatinho quente, a gente pega a prova e a gente faz tranquilo, resolve as questões. Com dúvida em uma outra questão, mas de modo geral acaba conseguindo fazer todas. Agora, é diferente quando você está na pressão, né, no local de prova. A grande concorrente nossa acaba sendo como você vai administrar o seu tempo. E se você começa a prova com questões mais fáceis, porque assim, gente, de modo geral, né, analisando os resultados históricos dos últimos ENAD de administração, os alunos eles vão muito bem nas questões de conhecimento geral. E não vão tão bem nas provas, nas questões de conhecimento específico da área de administração. Então a minha dica principal para vocês é o seguinte: comece a prova resolvendo as questões de conhecimento específico. É para isso que você está estudando nos últimos 4 anos, né? Então, já que você vai estar mais descansado, comece pelas questões mais difíceis, né? Essa seria a melhor recomendação. Eu particularmente recomendaria você a começar pelas questões objetivas, né? Porque aí você já vai ter, você ainda vai estar aquecendo, né? E você vai ter lá 5 alternativas de resposta. Então começa resolvendo as 27 questões objetivas, né? De conhecimento específico da área de administração. E outra coisa que eu digo é o seguinte: olha, você vai ter uma média de 3, 5 minutos para resolver cada questão. Se você está, né? Você não pode assim perder tempo absurdo numa única questão. A dica que eu falo é o seguinte:
Quando você, né, resolveu a questão 1, resolveu a 2, resolveu a 4, poxa, a 5, você não sabe nem por onde começar, ou você já conseguiu resolver metade, você já eliminou algumas alternativas, mas está com dúvida, não consegue, né, finalizar a resposta, pula para a próxima. Pula para a próxima, vai fazer na posterior e a posterior. Lá na frente você pode ter um momento eureka, né, um start, e lembrar a resposta. Aí você volta lá e faz. Você tem até o momento de assinalar o cartão a resposta, né, com gabarito de todas as opções que você escolheu ao longo da prova, você tem para finalizar as questões. Então, foca-se no primeiro momento em resolver todas as questões que você tranquilamente consegue desenvolver. Deixa aquelas mais difíceis para o tempo restante. Então, a ideia é, faça primeiro as questões de conhecimentos específicos e aos objetivos, e depois você já vai estar mais aquecido, já vai ter, né, visto questões de finanças, questões na área de pessoas, na área de operações, na área, né, de mercado. Bom, aí sim você passaria para as questões as discursivas, né, ainda nos conhecimentos específicos de administração. São 3 questões, tá? E aí depois disso, depois de feitas essas questões discursivas, aí sim, passaria para fazer as questões de formação geral, você já vai estar mais cansado, né? Aí é uma questão de escolha, assim, sua. Se você já quer, já tô com a mão na massa, vou fazer as outras 2 discursivas, é uma opção sua, eu particularmente iria descansar. Eu faria, né, primeiro as objetivas e depois faria as últimas 2 discursivas com o tempo restante que eu tivesse. Bom, gente, então até porque, olha, a gente sempre tem que ir melhor onde a maioria não vai bem, né? É isso que vai diferenciar e que a nossa nota ficará melhor, né? Então o foco é garantir aqui, ó, esse percentual, que ele é bem maior e ele é mais significativo, e de um modo geral as questões de formação geral, as questões de conhecimento gerais, elas são mais fáceis e de um modo geral os estudantes do Brasil eles se saem melhor. Vamos lá para as dicas, né, da estrutura de prova, como resolver as questões. Pode passar. Ó, eu trouxe aqui para vocês, gente, uma representação gráfica de toda a questão objetiva. Então ela é formada por uma situação problema, né, e tem as alternativas de resposta. Na situação problema vai ter uma instrução inicial. A instrução inicial é aquela coisa assim: analise o texto abaixo, analise a figura a seguir, né? É aquela primeira instrução que tem. Nem todas as questões têm essa primeira fala, tá? Ela pode ir direto no texto básico, eu também chamo de suporte. É aquele recorte de um artigo publicado numa revista, né? É aquele trecho retirado de um livro, né? Que vai ter lá a citação, é aquela tabela que você vai ter que analisar, é aquela figura, né? É aquele suporte que é dado ali, que você precisa analisar. E a coisa mais importante da vida, a pergunta, né? O enunciado, o comando da resposta, que você sempre tem que ler com muita atenção. E aí vem as alternativas de resposta, né? Você tem 5, o padrão do ENAD são 5 alternativas, de A até E. Você vai ter 4 alternativas que estarão erradas, que serão os seus distratores, e vai ter apenas uma, somente uma, que vai estar correta, tá? Meus queridos, olha, vai haver um momento que você pode ficar na dúvida. Pode ser que você veja assim, olha, duas alternativas me parecem igualmente corretas. Aí você tem que analisar com calma e escolher qual que é a mais correta. Porque dentro das questões do ENAD, isso a gente vai ver durante, né, a preparação para a prova, que existem alternativas que ela tá parcialmente correta e que aí tem duas palavras, uma metade ali da frase em diante que acaba falseando aquela alternativa e ela diz o oposto, ou o oposto que ela quer dizer, ou ela extrapola muito do que foi falado no suporte. Então você sempre vai escolher exatamente a alternativa correta, tá? E eu sempre brinco assim, ó, vamos supor, para entender essa questão, né, dos distratores, da alternativa correta. Vamos supor que tenha lá, né, que você coloca numa questão, tenha lá um texto base falando sobre a vida dos macacos e que na pergunta, é claro que na vida real a pergunta não vai ser assim tão simplória assim, é só a título de exemplo. Na pergunta, vamos supor que ele pergunte o seguinte: qual é o alimento preferido do macaco? Né? E aí, nas alternativas, ele vai colocar laranja, banana, uva, morango e melancia. Notem o seguinte, que, primeiro ponto,
uma boa questão de prova, uma questão assim bem formulada, sempre as alternativas que são dadas como resposta, elas fazem parte de um mesmo campo semântico. Não estaria aqui como alternativa de resposta avião, banana, uva, televisão, né, e carro. Porque seria muita viagem, né? Você ficaria em dúvida só em duas que são frutas, né? Só dois que são alimentos de verdade. A gente brinca, né, na linguagem de concurso, que pode ter uma única lá alternativa, que é aquela chamada de pega-ratão, né? Que vai estar lá, digamos, 4 tipos de alimentos e vai estar lá flor, né? Que é justamente para pegar aquele aluno, aquele candidato que não faz a menor noção, que nunca viu aquele conteúdo e acaba assinalando por estar chutando, né? Por não fazer a menor ideia de qual seria a resposta correta. Mas numa boa questão bem formulada, todas as respostas são respostas corretas, mas a resposta certa que você vai assinalar é aquela que responde ao que foi perguntado, né? A resposta certa sempre vai ser aquela certa em relação ao contexto e ao que foi perguntado. Então, nesse caso, né, vamos supor que eu tivesse certeza que não era o morango, que não era a pera, e eu estava a dúvida entre a laranja e a banana. Uma dica que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte, gente, não fique com medo, com pudor e querer, não, minha prova eu não posso rabiscar, tem que ficar limpinha. Não, prova legal que você faz tem que rabiscar mesmo. Eu sempre vou, na hora de analisar, né, as alternativas, eu vou rabiscando, eu vou eliminando as possibilidades. Porque veja bem, se você tem 5 opções aqui de alternativas e você eliminar, por exemplo, 3, poxa, e você, no final das contas, não conseguir se decidir, pensa bem, você vai ter 50% de chance de acertar. Você tem uma probabilidade muito maior do que você tinha no início. Então, é a arte de chutar. A gente vai ter um momento que a gente vai ter que chutar, vai ter que escolher. Então, é importante que você vá arriscando, vá eliminando as alternativas que você descarte e fique somente com aquelas que te parecem válidas, né? Até esse julgamento final. Pessoal, pode passar. Existem, basicamente, 10 tipos de questões diferentes assim, na literatura. E esse material que eu estou apresentando para vocês, ele foi extraído de uma cartilha do Ministério da Educação, de um treinamento que eles fazem para professores, né, da rede estadual, com os modelos, né, dos 10 tipos de questões. Eu vou apresentar esses 10 tipos para vocês e vou frisar aqueles que caem no ENAD. Aqueles que têm uma incidência no ENAD e que a tendência, né, é que nessa nova prova ele caia novamente, e eu vou passar dicas sobre como resolver as questões. Bom, o primeiro tipo de questão é questão de resposta única. Nesse tipo de questão você tem, né, uma situação problema, tem uma pergunta e obviamente uma única alternativa de resposta. Depois, mais pra frente, a gente vai ver um tipo de questão de interpretação, que a estrutura é idêntica a essa de questão de resposta única, né? Mas a diferença vamos lembrar lá na taxonomia de Bloom, a diferença questões de resposta únicas, elas são mais fáceis. Então, basta você conhecer sobre aquele determinado assunto e compreender sobre aquele determinado assunto que você consegue resolver. Já as outras que a gente já vê lá na frente, não. Você vai precisar aplicar algum conteúdo, você vai precisar analisar, sintetizar, avaliar. São domínios cognitivos superiores. Você vai precisar fazer cálculo, né, para conseguir resolver. Então, essas aqui elas são, assim, a priori mais simples, né, porque é no nível de conhecimento e de compreensão. Então, aqui nesse exemplo, né, obviamente que os exemplos que eu estou trazendo aqui, eles não são da nossa área, né, foram extraídos dessa cartilha, mas ele diz o seguinte, primeira coisa, por onde que eu devo começar a ler uma questão de prova? Eu vou ler aqui, vou começar ali, li todo o textinho, né, todo o suporte que foi dado, e aí eu leio lá, para esse jornalista, o governo militar de 64 assemelhava a qual regime político? Aí eu leio a questão, regime político, eu faço o quê? Eu volto lá e leio de novo. Então, gente, para com isso. Lembra que eu falei para vocês que dentro de um processo seletivo sério, né, de uma prova, em que você tem um tempo, né, como um dificultador nesse processo, você precisa ganhar tempo, né? Então, o correto primeira coisa, bateu o olho na questão, você não vai fazê-la do jeito mongol, né? Que é ler do início ao fim, aí só depois que você se depara com a pergunta, aí vai lá ler de novo, você perde tempo. Tem gente que lê até 3 vezes, né? Não pode. Primeira
ponto, e isso cai muito no ENAD, não é o que o teu professor disse, o que você leu sobre o regime político vigente em 64, era para o jornalista, é na visão do jornalista, não é na minha, nem na sua, nem do seu professor de história, é na visão do jornalista. Então essa é uma típica questão que você precisa interpretar o texto. Você precisa interpretar o texto, então o fato de você ler primeiro a pergunta, saber que você precisa resolver, identificar qual era o regime político na visão do jornalista, em 64, aí você vai acertar a alternativa correta. Nota aquela coisa que eu falei, olha só, todas essas opções aqui são válidas. Lembra que eu falei para vocês que não vai estar laranja, avião, carro, né? Vai estar, todas elas se referem a um regime político. Elas são as respostas corretas, mas apenas uma dessas alternativas responde corretamente ao que foi perguntado, a essa pergunta específica. Pode passar. Eu trouxe um exemplo de uma questão de resposta única que caiu no ENAD, é do eixo temático de processos. Deixa eu explicar então rapidamente essa questão de eixo temático. O que acontece é o seguinte, se a gente olhar todos os conteúdos, né, as questões que já caíram no ENAD, né, e olhar, né, para todos os itens que compõem a área de conhecimento de administração, a gente pode dividir, né, em eixos de aprendizagem, eixos temáticos, eixos do conhecimento de administração. Então, questões vinculadas ao eixo pessoas são questões que vai verificar a questão de área de treinamento e seleção, área de recrutamento, a área de clima organizacional, de cultura organizacional, de poder, são questões vinculadas a isso. Na área de finanças, né, vão ser questões na área de contabilidade, análise de investimentos, né, questões da área de economia, né. Na área de processos, como é esse caso, são questões vinculadas, né, ao mapeamento de processos, à gestão de projetos, a sistemas de informação, né. Tem também a área de organizações, que são conteúdos vinculados às teorias, né, de administração, a evolução do pensamento administrativo. Tem uma outra área que se chama de operações, que cai em questões vinculadas a logística, gestão da qualidade, sustentabilidade, gestão de recursos materiais, gestão da cadeia de suprimentos, entre outros, né? E assim por diante. Mas essa questão aqui, olha, é questão de resposta única, que foi extraída do ENAD, ela é, na taxonomia de Bloom, ela é uma questão de compreensão. E aí, como você já sabe, você não começa a ler o texto primeiro, né? Você vai ler a primeira pergunta. Então, leu lá a pergunta, a partir do texto, é possível definir inovação como? Gente, mas eu já sei o que é inovação. Gente, não está pedindo a sua opinião, você tem que sempre analisar o texto. Então, jamais ignore o suporte que é dado. Por quê? O suporte é importante. O suporte ele vai te dar o contexto, né? E tudo, a tua resposta correta vai se dar em relação ao contexto. E outra coisa que eu digo, às vezes o suporte também, ele apresenta lá na entrelinha dele a resposta já à pergunta. E aí quando você encontra um suporte que já te dá a resposta da pergunta, você tem que, né, não pode perder essa questão de jeito nenhum, tem que ir pro abraço, né, se jogar. Essa questão específica aqui, a resposta está no texto, tá no suporte que foi dado. Então você, olha só, a partir do texto, como é que você define inovação? Bom, você leu o enunciado da pergunta primeiro, então aí você já vai ler o texto já procurando a definição de inovação, você já ganha muito tempo com isso. E aí você assinala a resposta correta. Sempre lembrando que você tem que ir eliminando as alternativas que você já de cara já julga que está errado. Vamos lá para o segundo tipo de questão. Questão de afirmação incompleta. Né? Ela tem lá todo, né, o suporte que é dado, a situação, problema, a pergunta, mas é como se tivesse aqui em 3 pontinhos. A resposta correta será aquela que vai preencher de uma melhor forma, né, os 3 pontinhos. Para esse tipo de questão, meus queridos, você não pode ter preguiça, de jeito nenhum. Para esse tipo de questão, você primeiro, obviamente, vai precisar ler a pergunta, ler o contexto, porque a resposta correta vai estar relacionada a esse contexto que foi dado, e você precisa necessariamente testar todas as alternativas que foram dadas. Então você lê esse início aqui e complementa com a alternativa A, com a B, com a C e com a D. Vai eliminando aquelas que você julga errada e escolhe a alternativa que completa melhor essa alternativa.
Dentro das provas do ENAD de administração de 2006 a 2015, eu só identifiquei já 2 questões que caíram de afirmação incompleta, mas pode cair novamente na edição desse ano. A incidência é mínima, né? Mas a ideia de resolução é essa, que você tem que completar a frase, né, de um jeito que faça uma coerência, né, que tenha uma relação com o contexto que foi dado. Terceiro tipo de questão, gente, esse tipo de questão aqui nunca caiu na ENAD e eu acho bem difícil cair, porque é uma questão mais de memorização, mais do nível base ali da pirâmide de conhecimento, mas eu vou apresentá-la igualmente para vocês, porque eu sei que vocês fazem, né, uma série de provas ao longo da vida, né? Então pode ser de uma dica importante. Eu acho difícil que o ENAD caia novamente esse tipo de questão. A questão lacuna, né, é que você tem que preencher a lacuna que foi dada ali no suporte. Então, gente, uma coisa assim, primeiro que eu já falo de cara, olha a concordância. Se tá aqui, ó, pela, a palavra que vai colocar aqui tem que ser feminina, né? Tem muitos formuladores de questões que não se atêm a isso. E muitas vezes você consegue acertar a questão só pela concordância, né? Então, a primeira coisa você vai olhar ali. E aí, esse tipo de questão, assim como a anterior, né, de afirmação incompleta, você também tem que testar a coerência, né, da alternativa correta dentro ali da frase. Vamos para o quarto tipo de questão? Questão de interpretação. Essa é aquela que eu estava comentando com vocês, que a estrutura é muito similar àquela de alternativa única, tá? A diferença é que nessa aqui você vai precisar calcular, você vai precisar analisar para conseguir, de fato, chegar à alternativa correta. Então, essas questões aqui de interpretação, elas se referem a domínios cognitivos superiores, de aplicação até a avaliação, tá? Então, para resolver esse tipo de questão, você, de fato, vai precisar fazer uma análise dessa situação, problema que é dado. Eu trouxe um exemplo para vocês, pode passar. Eu trouxe um exemplo de uma questão no eixo temático de finanças, que é de aplicação, né, de um conteúdo, que para resolver, né, você realmente ia precisar fazer conta, né, ia precisar decompor essas informações em pares, aplicar um conhecimento que você já teve previamente, né, na área de administração, para conseguir chegar à alternativa correta. Vamos lá para o quinto tipo de questão que a gente tem. Questão de foco negativo. Esse tipo de questão, às vezes, pega aquele aluno desatento, né? Porque o nosso cérebro, ele está condicionado, né, a estar sempre procurando a resposta correta, né? Mas aqui que o aluno ele se embanana, porque na verdade você vai ter lá 5 alternativas, 5 delas são verdadeiras, são certas, mas nesse caso o certo não é o certo é o errado, porque está pedindo a que não é, a incorreta, a inválida, né? Então, na verdade, meus queridos, a gente não devia encarar isso com nível de dificuldade superior. Na verdade, a gente só iria eliminar as alternativas que estão certas e escolher errado. Olha, eu trouxe um exemplo aqui de uma questão que cai no ENAD. O ENAD adora a questão de foco negativo. Praticamente todas as edições eles colocam algumas questões de foco negativo. E aí ela coloca, ó, em letras garrafais, né, caixa alta, negrito, é incorreto. Você, nesse caso, eu sempre circulo, sabe, faço uma sinalização na prova, porque se você lê apressadamente a pergunta, você pode de cara marcar a alternativa que é a certa e ela vai estar errada, tá? Então, assim, o nível de dificuldade é o mesmo, só precisa ter atenção de que você precisa reprogramar ali o teu cérebro e, né, reajustar o seu radar para procurar, na verdade, a alternativa errada, tá? Então, tem esse exemplo. O sexto tipo, né, diferente de questão, é uma questão de associação. Esse tipo de associação, por exemplo, trouxe aqui um exemplo na área de música, né, em que você tinha que relacionar elementos musicais, né, que seriam 4 elementos musicais, à sua definição, à sua principal característica. Esse tipo de questão, meus queridos, nunca caiu na ENAD e eu acho também bem provável que caia. Eu estou apenas apresentando para vocês. Aqui, realmente, você precisa saber, né, associar uma coisa com a outra. E não esqueçam sempre de assinalar a alternativa, marcar um númerozinho aqui dentro dos colchetes. E não, assim, se confunda na hora de assinalar a alternativa correta, tá bem? O sétimo tipo de questão é questão de resposta múltipla. Eu sei, vocês não
questão. Os alunos assim vêm e falam, mas prof, esse tipo de questão é muito injusto, porque na verdade tem 4 questões em uma só. Ok, mas o Enad adora esse tipo de questão. E é ótimo, porque o pró-avaliador é maravilhoso, porque ele consegue testar o teu conhecimento, né? Em vários aspectos daquele mesmo assunto, né? Ele consegue colocar, por exemplo, 4 questões em uma só, 3 questões em uma só. Então é uma maravilha, né? Mas olha, gente, para esse tipo de questão, algumas dicas a gente precisa ter cuidado na hora de fazê-la. Não necessariamente, existem muitas questões que mesmo se você está na dúvida entre uma ou outra alternativa, você consegue acertar a questão. Vamos lá, primeira coisa, sempre vai estar ali, ó, qual é, de acordo com esse contexto, qual é a sequência correta, né? Normalmente sempre é a opção correta. E aí você vai estar nas alternativas, sempre assim, 1 e 2 apenas. Né? Nesse caso, né, os que realmente podem ocorrer, né, ele não colocou a palavra apenas. Isso é um equívoco aqui nesse exemplo. Mas pode passar. Eu trouxe um outro exemplo que vai ser melhor, porque o Enad eles tomam bastante cuidado na hora de elaborar esse tipo de questão. Olha só, é correto apenas o que se afirma em. Se não tivesse a palavra apenas aqui no enunciado, ela deveria obrigatoriamente estar aqui dentro de cada uma das alternativas. Porque vamos supor que não tivesse a palavra apenas, nem no enunciado e nem nas alternativas. Se você, por exemplo, soubesse com certeza que a afirmativa 1 era correta, e se não tivesse a palavra apenas, olha só, poderia estar a correta, e se você achasse que a 4 também está correta, poderia ser a C. Então, essa palavrinha apenas, somente, né, é essencial nesse tipo de questão, para que não tenha dúvida, né? Para que você realmente distinga se a resposta correta é a A ou se é a C. Se além da 1 tem uma outra alternativa correta. Meus queridos, olha, sempre você vai precisar analisar o suporte que foi dado. Porque ele vai dar o contexto, muitas vezes a resposta está ali nesse contexto que foi dado, tá? E você de fato vai ter que analisar se é certa a assertiva, né? A afirmativa 1, a 2, a 3 e a 4. Mas não necessariamente, você, né, pode ficar em dúvida entre, não tenho muita certeza se a 3 e a 4 estão corretas, mas se você tiver plena certeza, por exemplo, de que a 1 está certa e a 2 está errada, bom, você já pode eliminar aqui algumas alternativas, né? Se você tem certeza que a 2 está errada, olha só, você já eliminaria a D, já eliminaria a B, né? Você iria ficar ali em dúvida na outra. Mas se você tem certeza, por exemplo, que a 1 está certa, bom, então já não é a B, já não é a D e já não é a D. Aí você já ficaria na dúvida entre duas e já teria 50% de chance de acerto. Aí você teria que analisar aqui essa quarta afirmativa para conseguir definir se você vai assinalar a A ou a B. Gente, não, assim, deem um descanso para o cérebro de vocês. Sempre que você analisar cada afirmativa, escreva do lado se é verdadeiro ou se é falso. Eu normalmente coloco um sinalzinho de não, sabe, naquelas que eu acho que está errada, e já vai eliminando, né? Já vai eliminando, não fica se forçando o cérebro de vocês, não, eu não vou rabiscar, eu não vou assinalar nada e eu vou ficar lembrando mentalmente. Você vai chegar no final da prova exausto. Vai assinalando, vai eliminando alternativas que você acha que está incorreto, que vai facilitar muito a sua vida. Existe um 8º tipo de questão, que é a questão de alternativas constantes. É aquela de verdadeiro e falso, sabe? Você precisa assinalar. Gente, o jeito de resolver essa questão é exatamente igual ao tipo de questão anterior. Não muda nada. Você vai ter que dizer se isso é verdadeiro, se isso é falso, se é verdadeiro, se é falso, e assinalar a alternativa correta. Esse tipo de questão, especificamente, nunca caiu no Enad, tá? E eu acho também difícil que caia. Mas a anterior, né, de alternativas múltiplas, ela tem uma incidência enorme na prova do Enad, né? Eu trouxe um 9º tipo de questão, gente, questão de ordenação ou de seriação. Esse tipo também nunca caiu no Enad, acho difícil que caia, mas a gente sempre vê isso nas provas, né? Porque existem conteúdos que é bem importante que você verifique se o aluno ele aprendeu aquele conteúdo, né? Que a ordem, né? A sequência com que as coisas aconteçam, ela é importante. Então, nesse tipo, você precisa saber, né? Você precisa assinalar. Na hora de responder, você vai marcar um númerozinho, ou você vai escrever aquela palavra, né? Que diz respeito. Por exemplo, na área de projetos, também nas provas de projeto, eu sempre acabo colocando algumas questões de ordenação ou seriação, porque é importante o aluno saber que documento que ele faz primeiro.
Ele vai fazer uma declaração de escopo primeiro, vai fazer um plano de gerenciamento de projetos, vai fazer uma matriz de responsabilidade? Qual é a ordem, né, que isso acontece? Então aqui realmente você precisa saber a ordem correta e assinalar, né, a alternativa correta. E para finalizar, o 10º e último, né, tipo de questão é essa aqui. E eu sei, né, que você já está ali se remexendo na cadeira, porque eu sei, esse tipo de questão é o terror, né, dos alunos. Quando, na verdade, esse tipo de questão cai no ENAD, o ENAD adora, né, questão de acessão-razão. E o que acontece? Na maioria dos casos, o aluno ele só se depara com esse tipo de questão lá na hora da prova do ENAD, ou na hora de um concurso, né, relevante, e não sabe nem por onde começar a resolver, porque esse porquê que tem aqui no meio acaba realmente complicando. Eu não sei o que fazer com esse porquê, eu não sei nem por onde começar. E aí eu digo para vocês o seguinte: eu analisei todas as questões de acessão-razão e sempre é um nível de dificuldade médio para difícil. Os alunos muitas vezes sabem o conteúdo, saberiam responder a questão corretamente, mas eles não estão tendo essa dica, né, que eu vou passar agora para vocês do protocolo, de como você deveria resolver a questão, né, de acessão-razão. Então, meus queridos, olha só. Eu sei que vocês não gostam, eu sei que tem uma dificuldade, mas vamos lá. Primeira dica que eu vou passar para vocês: esqueçam esse raio desse porquê. Elimina ele. Faz um xizinho nele. Esquece que ele existe. Esquece. Vamos go Jack, vamos por partes. Primeira coisa, você tem uma primeira afirmativa. Tem a afirmativa 1. Coloca 1 ali, né? Tem a afirmativa 2. Coloca o 2 ali do lado da afirmativa. Sempre a questão de acessão-razão está vinculada uma alternativa com uma outra, uma afirmativa com uma segunda afirmativa. E tem um porquê no meio. No primeiro momento, esquece o porquê. Aí você vai verificar o seguinte: de acordo com o contexto que foi dado, a primeira afirmativa é correta? Se for correta, marca um V ali. A segunda afirmativa é correta? Se for correta, marca um V aqui. Gente, se você tem certeza absoluta que as duas afirmativas elas são verdadeiras, a maioria das vezes você já consegue acertar a questão só com isso. Dá uma olhada lá nas alternativas. Ah, olha só. A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. Bom, já não é a A, né? Porque você tem certeza que as duas são verdadeiras. A outra, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Bom, não é a B, porque você sabe que as duas são verdadeiras. Aí lá, ó, só pode ser a C ou a D, né? Que tá dizendo lá, as duas são verdadeiras. Bom, você concorda? As duas são verdadeiras. Somente nesses casos é que você vai tirar aquele xizinho que você fez em cima do porquê, e aí sim você vai analisar. Na hora que você vai analisar o porquê, é porque você está verificando uma relação, né? Normalmente vai estar assim: mas a primeira não tem relação com a segunda, mas a primeira é uma justificativa correta, né? Justifica a segunda, justifica a primeira, ou a segunda não justifica a primeira. Normalmente esse tipo de afirmativa. Gente, olha só, vamos ler aqui as afirmativas. Diz o seguinte, ó: os estudos confirmam uma clara tendência no médio e no longo prazo para a diversificação da matriz energética brasileira. Isso é verdade ou isso é mentira? Bom, a gente já viu que era verdade. Está falando, né, de diversificação da matriz energética, ou seja, a gente não vai, nossos combustíveis, né, a gente não vai ficar só no petróleo, a gente tem o etanol, tem o biogás, né, o biogás que é feito pelas fezes, né, dos porquinhos, enfim, tem várias outras fontes, né, energia eólica, né, várias outras fontes, né, de matriz energética brasileira. Vamos ver se a segunda, se ela tem relação com a primeira? Ó, a segunda diz lá: a cana-de-açúcar e seus derivados deverão ser a segunda fonte de energia mais importante, inferior apenas à participação no petróleo e nos seus derivados. Pode ser, né? Galera, na hora que você se vê numa situação em que você vai ter que analisar o porquê, a primeira coisa, pensa o seguinte: tá falando de laranja e laranja ou tá falando de laranja e avião? Se estiver falando de laranja e laranja, coisas que têm a ver, coisas que são do mesmo campo semântico, então estabelece uma relação entre si, né? Tem relação. Tá falando de matriz energética, aqui também tá falando de matriz energética. Então a opção, né, correta seria a D. Agora, se aqui estivesse falando da matriz energética e aqui estivesse falando, por exemplo, sobre a qualidade da água,
Seria o exemplo claro de laranja e avião. Aí você marca sem dó, marcaria sem dó a alternativa C. Então, meus queridos, só para reforçar, só para esclarecer, na hora de resolver questões de asserção-razão, primeira coisa, vê se a primeira afirmativa é verdade e vê se a segunda é verdade. E analise as alternativas. Se você tem certeza que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, às vezes você já acerta, só, né? Não precisa nem analisar o porquê. E várias questões de análise você não precisa analisar o porquê. Agora, se você viu lá, duas são verdadeiras e tem duas alternativas, uma que tem, uma justifica a outra, outra que não justifica a outra, você analisa se elas têm relação entre si. Tá bem? E a gente, durante, né, os treinamentos, a gente vai fazer vários exemplos de asserção-razão, porque não pode ser uma surpresa para você. Agora, pode passar. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe no ENAD, né, que vocês vão ter um material aí para dar uma olhada com calma. Agora, a gente vai passar rapidamente com dicas sobre as questões discursivas da prova, que a gente já viu, né, as objetivas, e a gente precisa falar a respeito das questões discursivas na prova. Pode passar. Aqui eu trouxe também para vocês o esquema visual de como se dá uma questão uma questão discursiva. Vai ter lá uma instrução inicial, vai ter um texto base, uma situação, um problema, e vai ter lá a pergunta, né, o enunciado, o comando da resposta. Bom, algumas considerações gerais a respeito disso, gente. Dependendo, né, cada questão vai estar pedindo para você fazer uma coisa. Tem questão que vai pedir para você propor uma solução para aquele caso, propor uma explicação do porquê que aquele fenômeno acontece. Vai ter questão que você vai ter que comparar coisas, fazer classificações. Vai ter questões que você vai precisar estabelecer fato, relação com coisas distintas, né, que aparentemente não tem muita relação direta, mas você vai precisar elaborar um texto dissertativo, né, que você vai colocar, reunir, né, essas relações e fazer uma argumentação em relação àquele conteúdo. Vai ter questão que você realmente vai precisar assumir uma posição favorável ou desfavorável em relação a determinado assunto. Gente, é complicado ficar em cima do muro, tá? Ficar divagando e não definir a sua posição, assim, isso não é bem visto pelos avaliadores. Mas só toma cuidado também com opiniões muito, assim, né, impopulares, eu diria, né? Porque o ideal é você ser político, né? E fazer um texto coerente, né, a respeito. E você precisa deixar claro se você é a favor ou se você é contra. Você precisa se posicionar, não pode ficar em cima do muro, né? Entre outras coisas. Desde que você começou a vida acadêmica, né, os professores sempre falam, olha, todo texto tem que ter um início, meio e fim, tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão. Gente, não esqueçam disso, né? Na introdução, fazer uma problematização, é como se você pegasse do maior para o menor, é como se você fizesse um triângulo ao contrário. Você começa com uma problematização inicial, né? Apresentando as principais variáveis que você vai discutir, problematizando sobre o assunto. No desenvolvimento, coloca a sua posição, traga argumentos, tragam elementos do texto, né, que vai te ajudar a concluir, e não deixem de colocar uma conclusão, de fechar o teu texto, não deixe ele aberto, fecha ele, faz uma conclusão. Tudo isso em 15 linhas. Pode passar, porque o padrão do ENAD, vocês vão ver lá, vai ter toda uma questão, né? E ele dá 15 linhas, até porque, gente, os avaliadores, eles não têm todo o tempo do mundo para corrigir todas as provas, né? E, na verdade, o poder de síntese seu, ele é bem importante. Eu sei que, às vezes, tem uns assuntos que são tão bons que a gente escreveria livros e livros sobre o assunto, mas numa prova do tipo do ENAD, você tem apenas 15 linhas para desenvolver todo o conteúdo. Então, tudo que você escrever além das 15 linhas, infelizmente, não é considerado pelos avaliadores. Então, o ideal é você conseguir, né, usar o seu poder de síntese e desenvolver todas as ideias, os argumentos que você tem dentro daquelas 15 linhas do texto, tá bom? E vai ser avaliado, gente, a coerência do teu texto, a coesão, né? Então, faça um textinho mais redondo, né? Um texto em que não deixe só os pensamentos soltos, né? Você tem que fazer um texto coerente, coeso e, domínio da norma culta, né? Eu sei que a gente coloca VC, né, no WhatsApp, normalmente, mas assim,
num texto, né? Num texto que você vai fazer para o processo seletivo, num texto para um concurso, num texto para o ENAD, precisa, né, usar o português, né, correto que a gente tem na norma culta de linguagem. E aí, pode passar, eu trouxe aqui, gente, só para mostrar para vocês e comentar, e isso a gente vai trabalhar durante as oficinas, um exemplo de uma questão discursiva, né, em que você precisa, você precisa desenvolver um texto em apenas 15 linhas, mas não é um texto livre, tá? Então vamos analisar aqui, tem um suporte, tem um texto aqui com a fonte, né, que eles deram, e ele diz lá, considerando as informações apresentadas nesse textinho, nesse trecho, elabora um texto dissertativo acerca desse tema. O texto é consumo sustentável, o papel do consumidor e das empresas. Mas, gente, ele não deixa o tema livre. Você não pode falar tudo o que você quiser sobre esse tema. Perceba o seguinte, na grande maioria das questões discursivas no ENAD, eles vão acabar pedindo para você, durante o seu texto, aborde os seguintes aspectos, tem a alternativa A, tem um item A, que é as dimensões da sustentabilidade. E veja aqui, tem um valor a esse item. Tem uma alternativa B, tem outro valor, 4 pontos, e tem a C, que tem 3 pontos. Isso é o seguinte, para deixar claro, não é que você vai elaborar 3 textos de 15 linhas a um textão de 45, não. Diz o seguinte, você vai elaborar um único texto de 15 linhas sobre consumo sustentável, o papel do consumidor e o das empresas dentro dessa questão de consumo sustentável, mas ao longo do desenvolvimento do teu texto, você precisaria passar por uma discussão das dimensões de sustentabilidade, né? Você precisaria discutir sobre o papel das empresas, dos consumidores, né, nessa questão de conservação do meio ambiente. E, além disso, falar sobre oportunidades de negócio nesse ramo, né, no mercado, né, que é orientado a valores socioambientais. Então, é o seguinte, se ao longo do teu texto, o avaliador que vai corrigir o teu texto, ele vê que você passou pelos 3 pontos de um modo satisfatório, pronto, né, você vai receber os 10 pontos correspondentes. Se ao longo do teu texto você só falou sobre as 3 dimensões de sustentabilidade, que aí a gente lembra, né, do tripé da sustentabilidade, do triple bottom line, né, que é a questão, o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto ambiental, bom, se você só discutiu isso no teu texto, seria só 3 pontos, tá bom? Então, de um modo geral, assim, as questões ela vai ter 3 itens para você passar, às vezes 2 itens só que eles pedem, né, para você abarcar, e aí, ao longo da construção do seu texto, você precisa, né, se policiar para tocar nos 3 aspectos que eles pedem lá para vocês, tá? E uma última coisa para a gente finalizar essa aula, todas as questões discursivas, ela tem um padrão de resposta. E esse padrão de resposta, ele é passado para os corretores, né? Para quem vai ler e atribuir uma nota para a sua redação. Então, todas as questões, o INEP, né, elabora um padrão de resposta, passa para o avaliador e que a gente acaba tendo acesso, depois isso é divulgado, né, no site do INEP. Então eles mostram exatamente qual era a resposta correta, o que você tinha que abordar em cada um daqueles 3 aspectos que eles pedem, tá bem? Meus queridos, por hoje é só, o que vocês precisarem nós estamos assim, inteiramente à disposição e nos encontraremos nas próximas oficinas preparatórias. Bons estudos, um abraço!